Olá, eu sou Carolina Pinto, engenheira agrônoma e coordenadora de marketing da ILSA Brasil, e hoje estou aqui com um consultor em nutrição e fisiologia vegetal, Gabriel Chaik, da Fisioataque Consultoria, para falarmos sobre o experimento que foi realizado aqui na estação. O objetivo do trabalho foi o de avaliar aplicações via sulco e folha em parâmetros fisiológicos e de produtividade da cultura da soja. No experimento foram testados 3 fertilizantes da ILSA que constam na tabela. O tratamento 1 foi o tratamento controle, onde não houve aplicação de fertilizantes. No tratamento 2, o fertilizante Ilsamin potente foi aplicado via sulco. No tratamento 3, foram realizadas 2 aplicações de Ilsamin Agile em R1 e R4 e no tratamento 4, uma aplicação de Etixamin Kali em R5.3. Foram colhidas as 3 linhas centrais das parcelas no dia 20 de abril de 2023 e após essa colheita foram realizadas 2 avaliações, o peso de 1000 grãos e o número de vagens por planta. Agora, Gabriel, conta para nós quais foram os resultados obtidos nesse experimento. Bom, vamos lá, moçada. Acho que é importante contextualizar antes de comentar alguns resultados como foi o ano. A gente veio numa safra de bastante restrição hídrica e por mais que a gente tenha irrigação na estação experimental, temperatura de planta influencia muito em performance, principalmente de mitigadores de estresse. Então toda vez que falta água, por consequência a planta não se refrigera e acaba sendo mais quente. Então a gente entende que parte dos resultados foram limitados por esse ambiente bastante severo que a cultura teve e historicamente em outros ensaios que a gente tinha na estação, muitos dos fatores que influenciaram o pegamento de estrutura reprodutiva, ou seja, aumento de número de vagens, penalizou depois por causa de um efeito de diluição o PMS e a própria produtividade. Então é comum, como aconteceu nesse ensaio, a gente ter ganhos de componentes de rendimento que não refletiram na mesma proporção alguns ganhos em produtividade, justamente pela falta de água no final do ciclo. O que mais chamou a atenção do ensaio foi a resposta em termos de metabolismo, em termos de qualidade fisiológica. A gente mede isso de caráter indireto, a gente não tem como medir isso na estação, atividade mesmo enzimática, mas um dos critérios que a gente usa é justamente os componentes de rendimento, nesse caso o número de vagens, que ele nos traz uma referência de relação fonte-dreno interna na planta, ou seja, toda vez que tem um incremento de retenção de estrutura reprodutiva, na prática a planta deixou de eliminar eles, que a gente chama de abortamento. Então, quanto menor o abortamento, é a planta mãe funcionando melhor e conseguindo reter essas estruturas reprodutivas que vão gerar a produtividade final. Então esse é um dos fatores ou um dos componentes de rendimento. A gente ainda teria número de grãos e o PMS, que é o principal, limitado em anos de restrição hídrica. Então o que mais chamou atenção no ensaio foi o aumento, foi o incremento no número de estruturas reprodutivas. Isso traz uma relação com eficiência metabólica e foi o que mais chamou atenção em termos dos manejos utilizados. A gente teve tendências de incrementos produtivos, vocês podem ver nos resultados que a gente nota essa tendência nos dados, mas acredito que faltou realmente um ambiente um pouco mais favorável em função desse ano bastante severo que a gente passou, para que fosse refletido em produtividade o que a gente teve em ganhos de componentes de rendimento. Então, a gente ficou bastante satisfeito com essa resposta inicial dos portfólios. Estamos olhando como refinar isso em termos da nossa realidade local, mas o primeiro cenário foi bastante positivo. A gente nota a influência positiva nos principais caráteres iniciais que casam com as fases de aplicação, então a gente tenta fazer essa relação, que é justamente as aplicações influenciando direto ou indiretamente o início da formação da produção final, que é o pegamento, nesse caso, das vagens. Então, vamos refinar, estamos avançando, mas o primeiro contato foi bastante positivo com esse portfólio. Gabriel, qual foi o produto que se destacou mais? A gente teve a melhor resposta com o Ilsamin Agile. Ele foi aplicado 2 vezes, uma sequencial no período reprodutivo, e ele que acabou se destacando em termos de avaliação de números de vagens. Então, ele que foi o que mais mostrou tendência, acredito, em partes pela formulação e em partes pela fase de aplicação. Ele pegou exatamente nos períodos críticos que a gente passou aqui na estação no decorrer do ano, em termos de restrição hídrica. Então, ele foi o que mais ajustou direto ou indiretamente o metabolismo secundário da planta, que é vinculado ao estresse, que geraria essas perdas e esses abortamentos. Então ele foi o que mais chamou a atenção desse ensaio específico que a gente conduziu. O produto que se destacou no experimento e que foi mencionado pelo Gabriel é obtido a partir da matriz orgânica Gelamin. Ilsamin Agile possui uma ação tanto nutricional quanto bioestimulante no metabolismo vegetal. Para saber mais, acesse nossas redes sociais.